Iniciando a gravação, então vou começar novamente. Olá a todos, é muito bom estarmos juntos. Acabamos de cantar, louvar ao Senhor nosso Deus, e é bom demais saber que Ele deseja fazer morada em nós, fazer de nós seu santuário, um local onde Ele possa habitar e em nós e através de nós chegar a outros, para assim estar mais próximo de seus filhos, ao restituir em nós a sua imagem e semelhança. Hoje, mais uma terça-feira, mais um dia aqui de estudo na classe bíblica, Escavando a Verdade. E nós vamos aqui aproveitar aí a presença do Roberto Castilho conosco, ele vai dar sequência ao estudo sobre o santuário, né? E vamos então estar, sem delongas, já passando a palavra a ele. Vamos apenas fazer uma oração, clamando que Deus o dirija. Vamos orar então, meu amigo? Oremos. Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia, muito obrigado pelo dom de Cristo Jesus, porque nele podemos nos achegar com segurança até o teu santuário, para estarmos diante de ti, ó Pai, e para em Cristo ser morada tua, do teu Espírito, ao qual lhe rogamos, para que uma vez ele habitando em nós, nos faça cada vez mais a semelhança de Cristo Jesus. Pai amado, Pai de misericórdia e bondade, por favor, Senhor, nos conduzindo, Senhor, para mais próximos de Ti podermos habitar. Eu pedi que Tu possa estar, Senhor, com o Teu filho Roberto Castilho, ele que essa noite nos ensinará um pouco mais aquilo que quer que aprendamos sobre a importante verdade do santuário celestial, sobre a importante verdade do ministério de Cristo e, através da figura do santuário terrestre, nos fazer saber do celestial que ainda existe, feito não por mão de homens, mas sim por Ti, para que realmente, ó Senhor, possa continuar o governo do mundo, a obra do juízo, até o momento em que Jesus voltará. Dirige a cada um de nós, oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém e amém. Roberto, meu amigo, mais uma vez, possa, por favor, fazer uso aí do documento, tá? A voz é tua, certamente a palavra é Deus ao abençoe. Zalba, só vou botar no mudo o teu som, tá? Ok. Olá, pessoal. Uma ótima noite a todos. Tô vendo algum pessoal aí. A todos que estão aqui conosco. O Jonas é um amigo lá de Sapopemba, zona leste de São Paulo. Temos também algumas pessoas. Deus seja louvado pela vida de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto do santuário. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre os sacerdotes, né? Vou dar um pequeno resumo aqui para vocês. A gente viu a parte dos sacerdotes, vimos aqui a palavra do santuário, o que significa, falamos um pouco sobre a orientação do santuário, ele ficava no meio do acampamento, ele era colocado de costas para o sol, para nascer do sol, né, para que quando a pessoa entrasse, adorasse a Deus e não o sol, e nenhum rito é mais importante que outro, é a questão de que se Jesus vem, não morre e ressuscita, a ressurreição não é mais importante que o nascimento, nem o mais importante que a cruz, todos têm a sua devida importância. Falamos também sobre como o porquê, os requisitos de ser sacerdote, né? Falamos um pouquinho sobre isso. Nós falamos as funções do sacerdote, falamos sobre as vestes, falamos sobre o peitoral do juízo, falamos sobre a unção do sacerdote, a consagração de Arão e falamos também sobre as ofertas queimadas, né? Chegamos a entender ali que o nosso culto familiar, tanto da manhã da tarde, as ofertas que deveriam ser obrigatórias. Falamos também sobre a questão do macho sem defeito e que essa oferta queimada simboliza a nossa inteira consagração a Deus. Falamos um pouquinho também sobre a questão de como era realizado isso, o pecador e com o cordeiro até o sacerdote, nós fizemos esse jogralzinho. E também falamos sobre as partes importantes, que Cristo foi totalmente consumido, assim como o animal da oferta queimada era, a importância da ordem, até mesmo as madeiras para serem queimadas eram colocadas com ordem, e falamos também sobre a questão da limpeza, porque o cordeirinho, ele era morto,
o sangue jorrava, era lavado e depois queimado. Por que isso? Porque cada um tem um simbolismo. O fogo é o Espírito Santo, a água é a purificação e o sangue é a expiação pelo pecado. Então, todo esse propósito, tudo que Deus fez através do santuário, tinha algo muito maior do que só aquelas figuras, que representavam a Cristo e a intercessão dele por nós. Então, nós falamos sobre esse rito, que é consagração e dedicação. Para quem não assistiu, nós temos, o doutor depois vai colocar hoje também o link, mas nós temos um link onde tem todos os nossos cursos durante o ano, tá bem? Então é só vocês acompanharem lá o santuário, primeira parte. Hoje nós vamos continuar com a segunda parte, falando sobre a oferta de manjares, tá bem? Peraí que eu acho que... Aí, oferta de manjares. Então nós vimos que, há 2 semanas atrás, nós vimos que os ritos que eram realizados no Velho Testamento, hoje são realizados, mas de formas diferentes. Hoje a gente não mata o cordeiro, mas a gente realiza esses ritos. Então, o rito da oferta queimada é os nossos devocionais e os cultos familiares. Tá? Então, o culto familiar manhã e tarde, que não pode faltar, e o nosso devocional com Deus, a nossa interligação com Deus diária. Ok? Isso demonstrando o que nós vimos aqui, consagração e dedicação a Deus. Agora, a oferta de manjares, ela era uma oferta que era realizada com farinha, azeite, cereais, vinho, sal e incenso. Não usava fermento e nem mel. Por quê? O fermento, o símbolo do fermento é o pecado e do mel é paixões desenfreadas. E eles não eram queimados no santuário de jeito nenhum. Mas eles eram entregues aos sacerdotes como primícias. Então, os sacerdotes recebiam fermento e mel como primícias, mas nunca como oferta de manjares, tá bom? E tinha os pães da proposição, que eles eram feitos com as ofertas de manjares. O pães da proposição é aquele que ficava em cima da mesa dos pães, ok? Nós vamos ver mais para frente o seu simbolismo e significado, tá bom? Então, esses pães eram feitos com as ofertas de manjares. E a oferta de manjar para nós hoje, ela demanda submissão e dependência. Aí eu pergunto para vocês, se alguém quiser escrever no chat ou falar aí, fiquem à vontade. O que hoje eu e você faz na igreja que demonstra submissão e dependência, que tem a mesma interligação que a oferta de manjares? O que essa oferta de manjares, lembra, ela era feita o pão da proposição, ou seja, o pão que era comido pelo sacerdote todos os sábados, e dessa oferta de manjares ficavam com o sacerdote. O que eu e você faz hoje que tem similaridade com as ofertas de manjares? Alguém tem algum chute? Alguém tem algum chute com relação a isso? O que eu e você faz hoje que tem uma interligação com essa oferta de manjares? Bom, tá todo mundo aí meio sem querer falar. Bom, vamos lá então. A oferta de manjares seria os nossos dízimos, tá bom? O dízimo. A oferta é outra coisa que a gente vai ver já já. Então, a oferta de manjares hoje é o nosso dízimo. Então, hoje, quando nós devolvemos o nosso dízimo, nós estamos fazendo uma oferta de manjares. Então, isso é importante por quê? Por que isso é importante? Por que é submissão e dependência? Porque, muitas vezes, o dízimo, na verdade, muitas vezes não, sempre, ele deve estar em primeiro lugar. Então, você pode deixar de pagar uma conta, mas você não pode deixar de devolver o dízimo. E isso demanda o quê? A dependência, a submissão a Deus. É confiar de que aquela conta vai ser paga de alguma forma, mas Deus está sempre em primeiro lugar. Então, a oferta de manjares denotava isso. Por isso que eu coloquei primícias. Por quê? A oferta de manjares, ela era dada das primícias da terra. Então, o pessoal pegava as suas primícias, pegavam ali, colhiam as coisas que tinham que colher, e depois levavam o primeiro para o Senhor, para o santuário, os sacerdotes, ok?
Então, isso demonstra submissão e dependência do povo, e hoje o dízimo demonstra nossa submissão e dependência de Deus. As ofertas, ela fica com as ofertas pacíficas. As ofertas pacíficas, inclusive, é bem interessante, porque até mesmo a questão de ofertas voluntárias, aquela oferta que você dá na salva, ou o pacto, também ela divide aqui nessa oferta pacífica. Olha como funcionava a oferta pacífica. Aqui já poderia ser oferecido fêmeas, continuando sem defeito. Tinha voluntárias. Essa Deus não cobrava a perfeição do animal. Já vou explicar o porquê. E 3 ofertas existiam pacíficas: a de gratidão, a de voto e a voluntária. Ok? O que significa hoje para nós a oferta pacífica? Graças, alegria e felicidade. Quando nós devolvemos a nossa oferta, quando nós damos a oferta a Deus, nós estamos agradecendo Ele, deve ser feito com alegria e com felicidade. Não adianta nada eu dar a oferta porque eu tenho que dar. Nós temos que fazer isso com alegria, felicidade e por graças a Deus por tudo que Ele já forneceu para cada um de nós. E vai fornecer, tá bem? Então, por que tinha voluntárias? As voluntárias é aquela, irmãos, que a pessoa pegava o seu animalzinho e ele ia lá entregar. O voto é aquela que você faz alguma coisa, tá? Você faz com Deus, ó Senhor, se eu fizer tal coisa, se o Senhor me fazer tal coisa, eu vou devolver, eu vou dar tal coisa. Isso é um voto. A partir do momento que você fez um voto com Deus e o Deus cumpre a parte dele, você deve cumprir a sua com um animal sem defeito. Ou seja, um animal, o melhor animal que você tiver. E a oferta de gratidão é uma oferta que você recebeu alguma coisa de Deus e você vai lá e agradece a Ele com uma oferta de pacífica também. Também deve ser feita com animal sem defeito. A única que pode ser feita com defeito é voluntária, é aquela que você simplesmente achou, eu senti no coração que eu devo devolver. Então você vai lá e devolve. Isso seria a nossa oferta da salva. Às vezes ali está passando a salva na igreja, você abre a sua carteira, vê quanto tem, tira ali 20, 30, 10, 5 reais, 2 e põe na salva. Essa seria voluntárias. A oferta que você faz um pacto com Deus, Senhor, eu vou devolver, eu vou dar para o Senhor 5% da minha renda, 10%, eu devolvo 10 do dízimo e mais 10 de oferta. A partir do momento que você faz um pacto com Deus, isso vira voto. E aí você precisa cumprir. Deus diz que é melhor não fazer um voto do que deixar de cumprir o voto. Então, isso é muito importante e grave, ok? Uma oferta pacífica, um exemplo de oferta pacífica, Roberto. Jesus, quando Maria e José receberam Jesus, né, quando era nenenzinho, depois eles foram ao templo e encontraram ali Ana agora me fugiu o nome dele, e Simeão, acho. Ele encontrou Ana e o rapaz lá no santuário, e ali eles fizeram uma oferta pacífica. Eles deram uma rola e um pombo, porque Jesus e Maria eram pobres, Maria e José eram pobres. Então eles deram do que eles tinham, ok? E isso é uma oferta pacífica. Eles agradeceram a Deus a dádiva de terem recebido Jesus sem nenhum problema de saúde, sem nada, da melhor maneira possível, ok? Já um exemplo de oferta de voto é, por exemplo, Sansão, ok? Sansão era um voto narizeu. Esse voto era o quê? Ele não podia cortar o cabelo, não podia tocar em morto, e ele não tocar em morto, não cortar o cabelo e não beber nada da uva. Não era só vinho, não, tá? Tudo que tivesse de uva, ele não podia tomar. Então, isso era um voto narizeu, ok? O mesmo tem João Batista, Jesus, uma série de pessoas eram voto narizeu na Bíblia, ok? Então, o voto narizeu tinha que ser cumprido. Então, quando você fosse fazer um voto, você sempre ofertaria é como se fosse uma oferta de pacto.
Quando é uma voluntária, é uma oferta na salva, tá? Então, quando você devolve ou quando você dá na salva, você está fazendo uma oferta pacífica voluntária. Quando você devolve um pacto, você está fazendo uma oferta pacífica de voto. Compreenderam? Tudo certo? Então, recapitulando. Oferta queimada, dedicação e consagração. Isso, Narizeu. Oferta queimada, dedicação e consagração. Oferta de manjares, dependência de Deus. Ofertas pacíficas, ofertas de graça, alegria e felicidade. Ok? E aqui na oferta pacífica acabamos de entender que voluntárias é salva, voto é pacto. Ok? Vamos então para as mais difíceis. A partir de agora vai ficar um pouco mais difícil. Ok? Ofertas pelo pecado. Essa oferta pelo pecado, irmãos, era realizada somente por ignorância. Mas eu já vou explicar para vocês, porque tem pessoas, inclusive eu entendia dessa forma, até cerca de uns 3 meses atrás. Isso sempre me deixou encucado. Se vocês abrirem Levíticos 4, abram a Bíblia de vocês, a gente vai ler alguns textos, tá? Vai estar até na tela, mas é interessante vocês abrirem a Bíblia. Abram a Bíblia de vocês em Levíticos 4, porque isso aqui sempre me deixou muito encucado, até um dia que eu comecei a entender sobre ignorância. Nós só temos ignorância com o fato de serem por ignorância não saber de nada e cometer. Só que não é somente isso. E aí que nós vamos ter que adentrar em Levíticos 4 para entender. Em Levíticos 4 classes são mencionadas. Todas elas pecando por ignorância. Agora, vocês já imaginaram? Na época, porque eu fiz muitas pregações sobre o santuário em várias igrejas, fiquei um ano inteiro viajando, inclusive eu fui na igreja do Jonas, que está aí conosco, e a gente fez a série do santuário para eles, sexta, sábado e domingo. E fazendo essa série, eu entendia pecado por ignorância, e eu sempre, para harmonizar, eu falava, ó, gente, é o seguinte, a pessoa cometia o pecado, não sabia, mas ficou sabendo, e ela vai até o santuário e pede perdão por ele. Só que depois de um tempo, eu entendi que nós não temos apenas um tipo de ignorância na Bíblia. Nós temos mais tipos de ignorância na Bíblia. Nós temos o ignorância completa. Esse é o que Deus diz lá. Deus não leva o tempo de ignorância. Esse texto é para pessoas que não têm absolutamente nada sobre algum assunto. Então, a pessoa ela não sabe absolutamente nada sobre não matar. Ela vai e mata. Era pecado por ignorância. Então, era como se, eu não sei nada sobre matar, eu vou lá e matei, não sabia, logo não cometi pecado porque eu não sabia. Ok? Então, esse é o pecado que Deus não levaria por ignorância. Estou dando uma coisa aqui para que vocês possam entender, ok? Obviamente que é muito difícil alguém não saber que não pode matar, mas eu estou dando um exemplo bem forte mesmo para não ter dúvida. Então, se eu não sei que eu posso matar, e aí eu vou e cometo, eu acabo matando, se é por ignorância completa, eu não recebo esse pecado. Ok? É como se eu não tivesse cometido absolutamente nada, porque eu não sei. Tá bem? Nós temos o pecado por ignorância de negligência, que é justamente o de Levíticos 4. Então, aqui não é um pecado, irmãos, que a pessoa não sabe nada sobre ele, tá bom? Esse não é o mesmo. O Levíticos 4 não está falando sobre a ignorância que lá no Novo Testamento está falando que Deus não leva tempo de ignorância. Aquele ignorância é uma coisa, esse que vocês vão ver agora é outra coisa. É por negligência, ou seja, a pessoa sabe alguma coisa do assunto, pode não saber tudo. Por exemplo, eu não sei se eu posso matar homem e mulher, criança, mas eu tenho animais, eu sei que eu não posso matar homem, mulher e animais, mas eu vou lá e mato um cachorro. Será que podia ter matado ou não? Aí, pelo princípio de matar, eu não poderia ter matado o cachorro. Mas eu sei que eu não posso matar.
E aí você sabe algo, mesmo que seja 1%, 2, 5, 10, não importa. Você sabe alguma coisa e você cometeu algo, sabendo pouco, mas sabendo. A partir deste momento é oferta pelo pecado, ou seja, oferta por ignorância. Você cometeu o errado porque você sabia alguma coisa sobre ele. Tá bem? E nós temos o pecado que nós vamos falar daqui a pouco, que é aquele escancarado. É aquele que você sabe tudo que não deve fazer, você sabe completamente que não deve matar, mas você vai lá e mata mesmo assim e ainda fica feliz por ter matado. E esse é o próximo tipo de pecado, o próximo rito que nós vamos falar daqui a pouco, ok? Então vamos adentrar agora em Levíticos 4, para a gente ver essas 4 classes. A primeira classe vai falar sobre os sacerdotes. O sacerdote, por exemplo, ele tinha que levar um novilho sem defeito, que era um dos mais caros. Toda a congregação, quando toda Israel pecava, também deveria sacrificar um novilho. Prestem atenção, quando o sumo sacerdote ou um sacerdote cometia pecado, era a mesma coisa de todo o povo ter cometido, e vice-versa. Tá? Então, por isso que ambos davam um novilho que era muito caro. Quando os príncipes, cada tribo tinha os seus príncipes, por exemplo, Caleb e Josué era príncipe das suas tribos, respectivamente. Então, se eles cometessem um pecado, eles teriam que levar um bode, que era algo mais caro que o novilho. Então, quanto mais dinheiro, quanto mais cargo, maior era o valor do sacrifício. E quando um povo, ou seja, qualquer um de Israel cometia pecado, o povo comum, ele levava uma cabra sem defeito, se não tivesse uma cordeirinha, ok? Então, como o povo de classe mais nobre, mais baixa, né? Eles levam algo mais barato. Agora vamos ver isso em Levíticos 4. Vamos lá, Levíticos 4, verso 2, diz o seguinte: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve, verso 3. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo pecado um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado. Ok? Então, aqui é só para que vocês saibam. O primeiro grupo é o sacerdote. Então, quando o sacerdote, somos sacerdotes, se algum desses pecassem, levavam um novilho sem defeito para oferecer em sacrifício pela oferta pela culpa. Ok? Oferta pelo pecado, desculpa. Ou pela culpa é o próximo. Levíticos 4, 13 vai falar sobre a segunda classe. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer e forem culpados, o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante de toda a congregação. Então aqui é quando toda a congregação cometesse o pecado. Sabe quem cometeu um pecado assim? O próprio Israel, o bezerro de ouro. O bezerro de ouro era uma ignorância, acreditam? Vocês sabiam disso? Quando o povo de Israel, eles não cultuam um bezerro. O bezerro é só para olhar. Eles cultuam Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Só que eles precisavam ver algo. Como Moisés não aparecia, eles fizeram um bezerro para cultuar Deus. Então eles não fizeram um Deus novo. O bezerro não era um Deus novo. O bezerro era somente algo para eles verem e cultuarem o Deus de Israel. Ok? Mesmo assim, morreu mais de 3.000 pessoas. Então não podemos entender que era uma ignorância completa, e sim uma ignorância com alguma relatividade de conhecimento. Como eles não se arrependeram do pecado, morreu mais de 3.000 pessoas. Tá bem? E você pode ver isso em Êxodo 32, onde diz lá que quando Arão fez o bezerro, era Yahvé, vai estar em caixa alta, Deus, ok? E você também consegue ver isso se eu não me engano, é o capítulo 32 do Atos dos Apóstolos, que é um livro da irmã White, tá bem? Levíticos 4, 22 fala sobre a terceira classe.
quando um príncipe pecar e por ignorância fazer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não fizesse, se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Então aqui vocês olham mais uma vez a questão do que? O governante, um príncipe, tá bom? Governante e príncipe é aquele líder-chefe da tribo. Então a tribo de Benjamim era a tribo de Gade outro, e assim por diante, tá bom? Tinha um líder que falava com todas as outras pessoas. O verso 27 fala sobre o último nível de a última classe, né, que era a pessoa comum. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizesse e se tornar culpada, ou se o pecado dele for notificado, trará por oferta a cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Então aqui nós temos 2 pontos. Ou a pessoa sabe alguma coisa e ela comete o pecado, então ela ia lá e sacrificava, ou alguém ia lá e avisava ela, isso aqui não é certo, hein? E aí ela tinha que ser humilde o suficiente para reconhecer que estava errado e ir lá fazer o sacrifício. Foi o que não aconteceu com o povo. Moisés voltou, falou para eles do erro que eles tinham cometido, jogou as tábuas no chão, falando que eles tinham quebrado a lei de Deus, e mesmo assim, só o povo, só os levitas ficaram do lado dele. E por isso morreu mais de 3.000 pessoas, e os levitas ainda receberam a dádiva de ser os mensageiros do Senhor durante todo o Velho Testamento. Tá bem? Então, esse aqui, para que vocês possam compreender então um pouco, espero que vocês tenham compreendido, isso aqui é um assunto muito mais além, a gente precisa entender, vai ter que mostrar textos ali muito importantes sobre quando Deus está falando ignorância total, quando Deus está falando ignorância parcial, quando Deus está falando sobre ignorância nenhuma, tá? Tem muitos textos, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, e ajuda muito a gente a entender. Aqui é só para vocês terem um detalhe de que nem sempre, quando na Bíblia está se referindo à ignorância, é uma ignorância total. É aquela ignorância que Deus não leva o tempo de ignorância. Tá ok? Nós vamos agora para o assunto mais importante de hoje, que é oferta pelo pecado e culpa. Esse aqui é quando a pessoa sabe que comete o pecado, mas ela mesmo assim comete. Tá? Esse segundo você desconsidera. Esse daqui era para ter sido colocado no outro. Tem alguém com o microfone aberto? Peço que vocês desligem, por favor. Obrigado. Então, ó, esse segundo aí era para estar no outro, tá, gente? Pecados cometidos sem ter a certeza do erro. Aqui não. Aqui é pessoas que sabem que estão errado, que está errado fazer, e ela vai e faz do mesmo jeito. Então, oferta pelo pecado é ignorância. Oferta pelo pecado e culpa é sabendo e fazer do mesmo jeito. Quando a pessoa faz sabendo que está errado, ela deve levar uma fêmea de gado miúda, cordeiro, cabrinha. Caso não tiver, aí leva um rolho e uma pomba, que é o caso de Jesus. Se não tivesse, poderia levar éfa de flor de farinha. Quando eu falo Jesus, não é que Jesus foi lá fazer essa oferta, mas que os pais dele faziam ofertas com rolho e pomba. Rolho e pomba é para o mais pobre e a cordeira é para o mais rico. Deus não deixava ninguém sem pedir perdão. Todo mundo que quisesse receber o perdão de Deus tinha possibilidade disso, ok? Diferença na aspersão do sangue, aqui é para que vocês possam saber. Quando era oferta pelo pecado, ou seja, quando era por ignorância, era resolvido no altar do sacrifício. Lá no altar do sacrifício tem 4 chifres. A pessoa fazia a mesma coisa, colocava o dedo no bol, passava nos 4 chifres e fazia por 7 vezes, aspergia por 7 vezes no altar e resolvia o pecado por ignorância. Porque se a pessoa não sabe por sua totalidade do erro que cometeu, não é necessário chegar até o Santíssimo, ok? Já se a pessoa comete o pecado sabendo que é errado, aí a aspersão tinha que ser feita da forma que eu falei semana retrasada. Eu falei semana retrasada no vídeo, tá bom? Como que era? Passar o dedo nos 4 chifres do altar do incenso, que é lá no santo lugar, e depois pôr o dedo no bol e aspergir por 7 vezes no véu. Aspergir 7 vezes é o mesmo que está perfeitamente registrado o seu pecado no livro do céu, tá bem?
É isso o simbolismo que tem. Então, vamos entender agora esse oferta pela culpa. O que seria isso? Por que isso era importante? Serviços diários. O que acontecia diariamente no santuário? Isso aqui, ó, esse serviço diário, irmãos, era tudo o que ocorria todo dia. Não podia faltar um dia que sequer. Então, ó, todo dia era realizado na terça e nona hora o sacrifício da tarde e da manhã, ok? Cordeiros era oferecido por toda a nação. Por que isso? Vamos supor que eu estou aqui em na verdade, eu estou aqui em São Paulo, e vamos supor que é em Minas o santuário. Tá? Então entendam que é em Minas o santuário. Eu estou mais ou menos o quê? Daqui para o doutor deve dar umas 7 horas. Eu vou demorar 7 horas de carro. Na época de Jesus era pior ainda, porque era a pé. Então, imagine só você cometer um pecado e você não está perto. Você está a mais de um dia, 2, 3 de viagem. Então, para isso não ocorrer, o que acontecia? Esses cordeiros, eles eram oferecidos como se todos os longe de Israel estivessem, nesse momento, oferecendo o seu cordeiro. Por isso que Daniel orava todos os dias, a nona e terceira hora, para o santuário. Ele olhava para o santuário, ele abria sua janela em direção ao santuário e orava. Porque naquele momento estava fazendo sacrifício e ele estava pedindo perdão por todos os seus erros, pecados. Estão entendendo? Então, por esse motivo era que os cordeiros não podia deixar um dia sequer o cordeiro da manhã e da tarde. Então, por exemplo, o pai de Jesus e Maria foram, depois que Jesus tinha 12 anos, vão até o templo para fazer ali o sacrifício. Enquanto eles vão, se eles não conseguem chegar lá e eles morrem na viagem, por causa desses cordeiros oferecidos por toda a nação, eles ainda estariam como se tivessem sido oferecido o cordeiro dele, mesmo eles não estando em Jerusalém. Compreenderam? Ofertas de indivíduos. Por quê? O santuário não fechava, irmãos. Era 24 horas. Então, pessoas individualmente, eles poderiam ir lá e sacrificar a hora que eles quisessem, tá? Então, se você, eu quero hoje ir 5 da manhã, 4 da manhã, ia ter lá um sacerdote para fazer a sua expiação, ok? Ia fazer a intercessão, ok? Semana, um cordeiro, sábado 2. Então, na semana, era um cordeiro de manhã e um à tarde. No sábado, era 2 de manhã e 2 à tarde. Aí muitas pessoas podem questionar, mas Roberto, não pode fazer as coisas no sábado? Não. Jesus diz que é lícito fazer o bem no sábado. Que é coisa mais boa de todas do que sacrificar para libertação do pecado? Então isso não está quebrando o mandamento, tá? Oferecer 2, 3, 10 cordeiro, Deus não deixava de trabalhar no sábado, tá? Deus trabalhava pedindo perdão, reconhecendo e perdoando todos os que iam até ele, mesmo que fosse no sábado, ok? Então, no sábado era 2 cordeiros e na semana era um só. Esse serviço diário, nós estamos mesa dos pães, incenso e candelabro. Roberto, mesa dos pães. Todos os dias o sacerdote tinha que ir lá ver se tinha 12 pães na mesa. Se tivesse faltando um, a coisa ficava feia. Incenso. Todos os dias o sacerdote tinha que ver se o incenso estava subindo e indo para o Santíssimo. E todos os dias eles tinham que verificar se o candelabro estava com as suas 7 chamas acesas. Porque se apagasse todas as chamas do candelabro, ficava tudo escuro. Então eles não podiam deixar de forma alguma o candelabro apagar. Por que isso? Vocês vão ter uns estudos mais à frente mostrando a importância do santo lugar, que é a nossa santificação. E na santificação não pode faltar pão na mesa, não pode faltar incenso e não pode faltar luz de forma alguma, senão a gente não consegue entrar na glorificação, não consegue subir a Canaã celestial. Então, por esse motivo, todo dia o sacerdote tinha que verificar se tinha pão na mesa, se tinha incenso no altar e se tinha luz no candelabro. E eu e você somos o sacerdote hoje. Então, nós precisamos saber se tem pão na mesa, se tem incenso no altar e se tem luz no candelabro. Para que vocês não fiquem com dúvidas, a mesa dos pães é o estudo da palavra. Então não pode faltar estudo da palavra nem de mim, nem de vocês. O incenso é oração, não pode faltar oração nem de mim, nem de vocês.
E a luz é mostrar Jesus aos outros pela nossa vida. Também não pode faltar testemunho, tá bom? Então essa é a trinca da salvação, essa é a trinca da vida eterna, essa é a trinca que Deus deixou para mim e para você alcançar a Deus, ok? Palavra de Deus, oração e testemunho. Depois nós vamos falar um pouco mais detalhado sobre isso nos estudos mais à frente. Vamos então para o dia da expiação, que é um dia muito especial. Nós vamos finalizar com o dia da expiação. Levíticos 16, ok? Vocês leiam Levíticos 16 de ponta a ponta, tem muita coisa ali que é muito importante. Eu vou detalhar ele aqui para vocês, porque a gente não vai ler, não vai ter tempo para ler todo o livro de Levíticos. Nós vamos finalizar depois com 2 textos de Levíticos, tá? E aí nós finalizamos. Mas agora eu gostaria que vocês prestassem atenção para entender como era realizado esse dia da expiação, tá? Primeira coisa, o dia da expiação era o maior dia de Israel. Ou seja, era o dia que todo mundo almejava. Por quê? Ia ficar totalmente sem pecado. Nenhuma obra era realizada, ninguém trabalhava nesse dia, a não ser o sumo sacerdote. Iniciava no dia 10 em Tise, que era provavelmente ali dia 13 do nosso mês aqui de outubro. O sacerdote, ele tinha que tomar um banho e depois vestir vestes brancas, representando a purificação. 2 bodes e um carneiro, já vou explicar para vocês, o sacrifício do novilho e o bode emissário. Vamos lá para vocês entenderem. Eu vou tirar um pouquinho os slides, depois eu volto com os slides de novo para a gente finalizar essa parte. Então, como que funcionava isso aí? O dia da expiação, o sacerdote então me chega, toma o banho dele, veste a roupa branca, lembre-se, durante o ano todo ele vestiu dourado. Agora ele vai vestir branco, porque é um dia de purificação. 10 dias antes do dia da expiação, se tocou trombetas para que o povo se preparasse, porque se alguém tivesse um pecado que fosse, ia ser exterminado. Um pecado que fosse, ia ser exterminado. Então, 10 dias antes, Deus envia ali, os sacerdotes enviam em todas as cidades trombetas tocando. Os sacerdotes vão, tá? Eram os próprios levitas que tocavam as trombetas. Então, eles tocavam as trombetas por todas as cidades e depois avisavam ali que daqui 10 dias, ó, tá chegando o dia da expiação. Se preparem, tem 10 dias para você se preparar. Depois dessa preparação, chegava o dia da expiação, que era o dia 10 de Tínzin, ok? Nesse dia 10 de Tínzin, eles começavam, o sacerdote ia, vestia-se de branco, e ele ia pegar primeiro ali o cordeiro. Então, o sacerdote, ele sacrificava lembra aquele cordeiro que deveria ser sacrificado todas as manhãs? Então, ele faz um sacrifício representativo pelo povo. Depois ele vai fazer um sacrifício por ele. Então, o próprio sacerdote, que aqui ele vai sacrificar um carneiro, tá? Ele vai sacrificar um carneiro, depois ele vai sacrificar um novilho pelo povo. Então, ele sacrifica um carneiro por ele sacrifica um novilho pelo povo, e depois ele vai pegar 2 bodes. Um bode vai representar Cristo, e um bode vai representar Satanás. É o Azazel ali, é o emissário. Tá bem? Então, o que acontece aqui? Eles vão jogar sorte, porque é Deus que escolhe quem vai ser o bode sacrificado por Cristo, porque não pode sacrificar Satanás, né? Não faz sentido nenhum. Imagina a doideira, né? Então, o que acontece? Eles jogam sorte. A sorte na Bíblia não é jogo de azar, tá, irmãos? É Deus escolhe. O povo joga na mão de Deus para Deus escolher, tá ok? Então, não usem esses textos de sorte na Bíblia para dizer que você pode jogar na loteria ou jogar em alguma coisa. Bom, não pode, ok? Aqui, sorte na Bíblia não é sorte como nós conhecemos hoje, é Deus escolhendo. Então, Deus escolheu o bode. A partir do momento que o bode era escolhido por Deus, eles colocavam uma fita azul no bode que representava Jesus e uma fita vermelha no bode que representava Satanás. Esse bode representando Satanás, ele era amarrado no altar, ele era amarrado, porque ele só faz parte no fim de tudo. E a gente já vai entender. Então agora, o bode que representava Jesus é sacrificado, e o sacerdote agora vai entrar, depois de só entrar até o santo, o sumo sacerdote vai entrar agora no Santíssimo. Tá? Isso só era possível uma vez ao ano, e o sumo sacerdote tinha que estar tinindo, sem problema nenhum, porque senão ele nem saía de lá vivo. Então ele entrar na presença de Deus agora, ok?
Então ele tira o véu, tá? Depois ele vai, na saída, ele vai colocar um véu novo, porque aquele véu ficou um ano ali, tomando muito sangue. Aí ele vai ali, vai fazer a purificação do santuário. Uma purificação, ele vai limpar o santuário, a parte do Santíssimo, e ele vai purificar, obviamente, que não é nada ali na questão de, ele vai tirar alguma coisa e levar para fora. Não, é simbólico, tá? Então ele ia ali, fazia a limpeza, fazia a purificação, orava a Deus ali, pegava ali tudo que ele tinha que pegar e saía. Colocava um véu novo e não entrava mais ali. Agora, só daqui um ano depois que ele ia voltar para entrar lá de novo, ok? Então, ele voltava até o bode Azazel, colocava a mão sobre o bode e transferia, simbolicamente, todos os pecados durante o ano todinho do povo de Israel para o bode. Depois, esse bode era levado por alguém que era orientada, a Bíblia diz que essa pessoa que levava o bode, ele era alguém, como é que diz? É alguém escolhido, tá? Ele não era qualquer um, ok? Era alguém ali apto, a Bíblia diz apto, ok? Então não era qualquer pessoa que fazia isso. Então o bode ali, essa pessoa pega o bode e vai até o deserto, abandona o bode no deserto, volta para o acampamento, antes de entrar no acampamento, tira toda a roupa, toma um banho, coloca uma roupa totalmente nova e o acampamento está agora começando a festa dos tabernáculos, aonde eles vão ficar ali por 7 dias, totalmente ali maravilhados. Então eles tabernaculizavam, eles colocavam um monte de tenda em volta do santuário e era uma festa ali maravilhosa, onde as pessoas estavam totalmente interligadas com Deus e era uma dádiva que é a nossa festa que faremos na Canaã Celestial. Nós vamos falar sobre as festas mais para frente, é muita coisa sobre as festas e muita coisa boa para aprender sobre as festas, mas isso nós vamos ver depois, ok? Então, o que acontece? Entender o dia da expiação? Nada de bicho de sete cabeças, tá? Muitas pessoas acreditam que o bode emissário não pode ser Satanás. Pode, porque o bode emissário, ele só recebe os pecados e você vai ver agora a sincronia que há com a questão milenar. Olha que coisa interessante. Jesus, ele vai voltar. Lembre-se, nós estamos no dia da expiação. Enquanto Jesus não fechar a porta da graça, o dia da expiação ainda está ocorrendo. Jesus depois ele vai fechar a porta da graça, vai vir buscar eu e você. E nós estaremos no dia da expiação. Ok? Porque Jesus está vindo trazer o quê? Os pecados para o bode, Satanás. Então, Jesus está no céu hoje, fazendo a purificação do santuário. E aí vai chegar um momento em que vai acabar o juízo investigativo, que nós vamos falar mais para frente sobre ele. E a partir do momento que acabar o juízo investigativo, vai ocorrer o quê? Jesus vai voltar. E a expiação vai estar quase se findando, porque ele vai. Jesus, além de finalizar a porta da graça, quando finaliza a porta da graça, é porque a expiação ali, ele já tirou todos os pecados, já limpou todo o santuário, e agora está vindo trazer esses pecados para o originador dele, que é Satanás. Da mesma forma que o capítulo 16 de Levíticos diz. Lembre-se, o Velho Testamento dá luz para o Novo, para nós, ok? Então, do jeito que era realizado aqui, está sendo realizado novamente. Só que nós estamos no período da festa da expiação, que só acaba quando Jesus volta. Porque a dos tabernáculos só acontece quando chegamos na Canaã Celestial. Ok? Que aí nós vamos tabernacularizar com Deus. Isso está em Apocalipse 21. Ok? Nós vamos tabernacularizar com Deus. Para todos sempre. Amém. Então, olha como que a sincronia é perfeita. Jesus volta, dá ali, né, vem trazer os pecados sobre o bode, tá? E tem ali, como eu disse para vocês, tem alguém apto que vai levar esse bode para o deserto. Satanás vai ficar por 1000 anos no deserto. Ou seja, nessa terra sem tentar ninguém, porque não tem quem tentar, porque vai estar morto os ímpios, e nós, os justos, vamos estar na Canaã Celestial. Então, ele não tem quem tentar. Ok? Então, ele vai ficar no deserto por 1000 anos. Quem é essa pessoa apta que vai levar esse bode para o deserto?
Aí entra os 144 mil. Os 144 mil são os aptos a levarem esse bode para o deserto. Porque lá em Levíticos 16 vai dizer que é uma pessoa apta, então não é qualquer um. E os 144 mil não são qualquer um. É um povo que vai lutar por Deus na tribulação. Então isso é muito importante. Então tudo encaixa perfeitamente. Estão vendo como encaixa? Se você pegar Levíticos 16 e ir lá para Apocalipse, você vai ver que vai acontecer exatamente igual Levítico 16 está mandando. Então, isso é importante a gente entender que o Velho Testamento está, sim, dando luz para mim, para você entender. Só não entende quem não quer entender. Então, aqui vocês entenderam o dia da expiação, acabaram de entender que nós estamos nesse dia, esse dia só acaba quando a purificação do santuário finalizar e Jesus voltar para entregar os pecados ao bode Azazel, que é Satanás. A partir desse momento, Satanás ficará por 1000 anos no deserto e depois vai morrer quando Jesus voltar após o milênio. E aí nunca mais vai existir pecado nenhum, da mesma forma que acontecia no dia da expiação do Velho Testamento. Compreenderam? Coisa linda de ver como Deus é incrível e ele bate tudo certinho. Agora eu vou voltar aqui por um texto na Bíblia, 16, Levíticos 16, verso 30, diz o seguinte: porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Não é alguns pecados, irmãos, é todos. E isso é muito bonito, porque nós realmente precisamos o quê? Abandonar os nossos pecados, avançar para a Canaã Celestial. E Deus está aqui fazendo expiação. Jesus está expiando, fazendo expiação por nós, purificando cada um de nós, não só o santuário, mas Ele está purificando a mim e a você. E Ele quer que estejamos preparados com todos os nossos pecados eliminados, purificados, jogados nas profundezas do abismo. Sabe aquilo que diz que os nossos pecados serão jogados na profundeza do abismo e Deus não se lembrará dele? E isso só ocorre após a purificação do santuário. Então, nossos pecados hoje não estão nas profundezas do mar. Isso só vai ocorrer no fim do dia da expiação. Tá bem? Mas Deus está nos purificando desses pecados. E amém por isso. E a partir deste momento, eu e você vamos poder dizer essas palavras lindas aqui, ó. O perdão, entendam isso. De tudo que eu falei aqui para vocês hoje, entendam só isso aqui. O perdão foi concedido no serviço diário. Então, o perdão era concedido quando eu e você levávamos, né? Eles, no caso, levávamos o cordeiro e eu e você quando nos ajoelhamos e pedimos perdão a Deus. Mas a purificação só no dia da expiação. O próprio registro do pecado foi apagado. Israel, ou eu e você, estaremos limpos. E é tudo que Deus mais quer e eu também quero de mim e de cada um de vocês. Que nós estejamos com os nossos registros sendo apagados. E que quando o juízo finalizar, eu e você consigamos permanecer em pé para a honra e glória de nosso Deus. Então, recapitulando, nós falamos sobre sacerdotes, falamos sobre os ritos, que de alguma forma nós fazemos os ritos ainda hoje, só que de formas diferentes. Então, nós vimos que nós necessitamos ser dedicados a Deus, submissos, dependentes de Deus. Precisamos ser alegres, dar sem nada em troca. Dar porque precisamos devolver um pouco do que o muito que Deus nos devolve, nos dá, né? Nos dá, né? Muito. Deus nos dá muito. Então, tem que ser feito com alegria, com felicidade. Vimos que temos o pecado por ignorância, que nem todos os pecados por ignorância são aqueles ignorâncias total. Nós temos ignorância total, mista e sem ignorância nenhuma. Nós vimos também o pecado pela culpa, que é aquele pecado que você sabe que não deve fazer e faz. Esse é muito grave, ok? Porque ele flerta com o pecado contra o Espírito Santo, que nós vamos falar mais para frente, que é aquele pecado que você não vai pedir perdão porque acha que não está errado. Então, esse é muito grave. Depois que nós vamos para esse pecado da culpa, pode ser um caminho sem volta. Então, é muito importante a gente sempre ser humilde e reconhecer os nossos erros. E vimos sobre o dia da expiação, que Levíticos 16 nos aponta
para a volta de Jesus. Jesus voltará, entregará os pecados ao verdadeiro originador, todos os pecados dos justos serão entregues ao verdadeiro originador, e eles passarão pela segunda morte, coisa que eu e você, com a graça de Deus, não passaremos, porque Cristo Jesus pagou os pecados dos justos na cruz. Era isso que nós tínhamos para hoje. Agradeço a todos que participaram conosco e nos vemos em uma outra oportunidade aí. Que Deus abençoe. Amém, amém. Não sei se alguns dos amigos, porventura, teria algum motivo de oração. Vamos fazer assim, Roberto, você finaliza com a oração, o estudo, e aí nós vamos, então, para pedidos de oração daqui do grupo. Vamos orar então? Por favor. Querido amado Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por essa oportunidade, Pai, de aprender um pouco mais do seu grande amor. O Senhor que está aí fazendo a expiação dos nossos pecados, está limpando, está jogando nas profundezas para que não lembre mais. Pai querido, nos ajude a compreender as suas verdades, a entender o quão precioso é sabermos as coisas que o Senhor já deixou no passado para que possamos ser melhores no futuro, Pai. Pai querido, perdoe nossos pecados, sabemos o quão falhos somos, o quão miseráveis somos, mas queremos que o Senhor viva em cada um de nós para estarmos próximos da vida eterna. Pai querido, fique com cada uma dessas pessoas, com todos os pedidos, agradecimentos, nos ajude a eliminarmos as dúvidas da nossa mente e a fazermos somente aquilo que o Senhor se agrada. Muito obrigado por tudo, perdoe mais uma vez os nossos erros e nos ajude a avançar para a honra e glória do seu santo nome. Permaneça conosco, com os seus santos anjos nos protegendo, nos dê uma ótima noite de sono. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Se algum dos amigos tem algum motivo de oração, se alguém tiver algum motivo de oração, talvez que não tenha sido feito no grupo ou que deseja manifestar aqui, pode abrir o microfone e manifestar, seja pedido ou agradecimento. Eu vou agradecer a Deus pela vida, pela saúde e pedir para que Deus me dê uma direção. Ainda estou sem direção para algumas coisas, ainda mais pela questão de sustento, mas graças a Deus, Deus não está deixando faltar nada e está me ajudando a ter cabeça para conseguir gastar aquilo que pode, então que Deus possa me ajudar a passar por essa prova. Amém. E pela escola, né? Pela escola, pelo canal, por todos os nossos projetos que nós temos junto, vamos orar por isso, porque eu tenho fé que vai dar tudo certo. Amém, amém. Uma mensagem aqui no chat. É o Jonas aí pedindo que Deus abençoe, né, nos ilumine, mostrando um momento ímpar para nosso crescimento espiritual. Mais alguém com algum motivo de oração que deseja manifestar, seja um agradecimento ou um pedido? Se alguém quiser aí abrir o microfone e fazer um motivo de oração, algum comentário, alguma dúvida para o Roberto também pode aproveitar e mencionar. Só um outro pedido que eu estava esquecendo, que amanhã eu estou terminando o primeiro volume do Testemunhos para a Igreja, que Deus me mantenha, que eu quero ler os 9 esse ano, e eu já estou indo para o segundo, então na quinta-feira eu começo o segundo livro. É uma bênção, mas é muita peia muito longo para apanhar, mas está sendo bênção e que Deus me ajude a completar, porque é página, hein? Deus conduza, meu amigo. Acredito que dos membros presentes, nenhum tem algum motivo de oração, nem agradecimento ou pedido a fazer. Eu vou tomar liberdade de fazer mais um também. Orar justamente pela questão aí na direção que precisamos ter também, em especial para o Ministério do Restaura, da escola. Nós estamos para abrir um curso de pós-graduação na Escola Vida com Saúde agora e precisamos da direção do Senhor. Estamos para organizar mais uma vigília aí, talvez aí para o começo de março. Temos que ver com o Roberto a respeito disso também. Temos que ver como é que vamos fazer. O nosso plano seria agora para começo de março. E tem ainda ver uma questão de alguns planos, de alguns projetos que temos, em especial ali com a Associação Mineira Sul, que ainda estamos aguardando aí alguns desdobramentos.
entregando tudo isso nas mãos de Deus e quero orar pela minha família também. Mais algum pedido ou agradecimento? Alguma dúvida que quero, porventura, mencionar aqui com o Roberto? Não havendo, então vamos nós orar. Como eu anotei aqui, acredito que melhor que eu mesmo ore. Oremos então. Ó bom Pai, amado Senhor, depois de revisar, Pai, tantos detalhes que tens deixado em Tua palavra sobre como deseja ser cultuado, adorado, e como da antiguidade tu tens trazido os detalhamentos do plano da salvação, para que nenhum dos teus filhos fique na ignorância, mas sim possa, ó Pai, aproximar-se de Ti com segurança em Cristo Jesus, contar com seu sangue para perdão dos pecados e para ser purificado de toda injustiça em tempo oportuno. Deus querido, a Ti nos entregamos, agradecidos por ter cuidado de nós até aqui. Roberto agradece ao Pai por essa Tua direção, pelo sustento que tem dado, por não estar deixando faltar nada, pela vida, pela saúde, e pede pela direção e pelo sustento de sua vida, de sua família, em relação à atividade, do trabalho, como vai estar cuidando deles, ó Pai, aonde devem morar, como devem estar conduzindo suas vidas. Quero orar também pela Restaura, pela escola, pelos pacientes que nos desse para influenciar, pela nossa família, os projetos que tens, Pai, porque estamos querendo andar conforme a Tua vontade, não queremos andar conforme os nossos planos. Não queremos apenas pedir Tua bênção aos nossos planos, mas sim queremos pedir que Tu conduza e que tudo aconteça ou deixe acontecer conforme a Tua vontade. É nos méritos do Senhor Jesus que oramos, agradecidos e entregues a Ti. Amém, amém, Senhor. E, bom, caros amigos, após o momento da oração, não sei se alguém tem mais algum comentário a fazer, pode tomar liberdade aí para estar abrindo o microfone e fazendo esse comentário. Senão, nós finalizaremos aqui. Não havendo, então, finalizamos o encontro de hoje. Muito obrigado pela presença de todos, aqueles que vão assistir a esse vídeo gravado, aqueles que estão presentes conosco aqui mesmo, meio ao feriado nacional. Que Deus possa estar conduzindo aí a vida de cada um de nós, de nossos familiares e queridos, de nossa nação. Deus os abençoe. Uma boa noite, um bom descanso. Obrigado, Roberto, mais uma vez. Que Deus abençoe. Continuamos aí orando uns pelos outros, à disposição que pudermos ajudar. Um abraço. Amém, meu amigo. Se cuidem aí. Segue com Deus. Um abraço, meus amigos. Até um outro momento. Tchau, tchau. Boa noite.